Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Hoje estamos na EBD Online com um tema novo. Hoje nós vamos começar a falar sobre a dinâmica da igreja no século XXI. E para dar abertura a esse tema, a essa série de estudos que nós vamos estar realizando na nossa EBD Online, eu trouxe dois convidados para que a gente possa estar batendo um papo sobre esse assunto. Está conosco hoje, na nossa EBD Online, Charles Bernardo. Ele é seminarista da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Eu sou a Lucélia de Souza Mendes, educadora cristã aqui da igreja. E está conosco o pastor e educador Lourenço Estélio Rega, né? Ele é diretor da Faculdade Batista Teológica em São Paulo, escritor de vários livros, inclusive um dos livros ele está lançando agora, fala do assunto que nós estaremos abordando, que é a dinâmica da igreja autêntica segundo o Novo Testamento. Depois ele vai estar falando também um pouco sobre este livro que está sendo lançado agora. E é um prazer tê-los conosco, tanto o Charles como o pastor Lourenço. O Charles vai estar se apresentando e logo em seguida ele vai estar passando a palavra para o pastor e educador Lourenço Estélio. Bom dia a todos, é um prazer estar conversando com vocês na nossa escola bíblica discipuladora mais uma vez. Estou com muita saudade dos meus queridos alunos, sinto muita falta de estar com vocês. Para aqueles que me conhecem, um grande abraço, para aqueles que não me conhecem também, um forte abraço. E durante esse tempo que estamos vivendo, com essa nova realidade que se apresenta diante de nós, é muito importante a gente entender o que muda e o que não muda na igreja, e como ser igreja durante esses dias. Por isso, eu quero parabenizar a educadora Lucélia, ao pastor e educador Lourenço, pelo tema, porque realmente é muito pertinente para os dias de hoje, mas eu não quero tomar muito tempo, porque eu quero ouvir e aprender também com o educador e pastor Lourenço. Pode ficar à vontade. Bom, ok. Olha, para mim é grande privilégio poder estar com vocês e poder participar desse momento e desse assunto muito importante, que tem a ver não só com a vida formal da igreja, mas com a construção da vida de cada um de nós, né? E então nós estamos aqui exatamente para demonstrar como a igreja ela pode ser dinâmica à luz do Novo Testamento, princípios do Novo Testamento que são eternos e podem estar sendo aplicados hoje no dia a dia. Então, estou aqui, Lucélia e Charles, para mim é realmente uma alegria, um privilégio poder contar e estar com vocês. Claro que hoje com muito mais facilidade, porque de uns um mês e meio, 2 para trás, a gente tinha que pegar um avião, gastar umas horas de viagem, chegar aí no Rio, dar a palavra, a palestra, depois voltar, né? Dependendo do horário, ficar aí, depois no dia seguinte, etc. Agora nós podemos fazer isso com muito mais facilidade e também com a mesma qualidade, porque o envolvimento hoje no virtual já está praticamente assimilado pelo nosso povo, né? Então, estamos aí. É uma alegria, uma saudação a toda a participação aí, todos aqueles que estão participando hoje na Escola Bíblica Discipuladora. Amém. Eu vou deixar a tela agora só com o pastor e educador Lourenço para ele apresentar o tema melhor, tá? Depois a gente volta para bater um papo de novo. Ok, pastor? Joia. Muito bem, vamos então começar, né? Vamos iniciar esse processo de trabalho. Eu vou estar usando uma apresentação para vocês que eu tenho feito em PowerPoint e já estou passando para a Lucélia o material todo em PDF para cada um de vocês ter esse acesso e ter o material. Então, já vamos iniciar aqui.
Só um minutinho. Ok, estamos na tela, né? Nessa tela que nós temos aí o título, né, desse desafio nosso hoje, esse nosso bate-papo, reflexão, dinâmica da igreja no século XX, XXI. E aí nós temos, em seguida, nós temos aí os contatos, se alguém quiser conversar comigo e quiser bater um papo. Aliás, esse telefone ele não está correto, o correto é esse aqui. Então, você vê, o meu e-mail está aqui, tá? regabatistas.org, e o meu WhatsApp de contato é um canal novo, o anterior que eu mostrei é um canal antigo que a gente está deixando para algumas atividades. Esse é o canal novo, né? É 119-4596-6688. E se você quiser me acompanhar no Instagram, eu posto praticamente quase todos os dias algumas frases de desafio. Não são frases de autoajuda, mas frases de desafio para a sua vida, para o seu trabalho como líder. Então, querendo me acompanhar lá no Instagram, é só você entrar com o meu nome em letras minúsculas, sem acento nenhum, tá? Querendo falar comigo pelo WhatsApp, pode usar esse número aí. Então, o meu trabalho com vocês é levar a compreensão do que seja a igreja dinâmica segundo o Novo Testamento e como você poderia aplicar no século XXI. O quanto estamos perto, o quanto estamos distantes da igreja segundo o Novo Testamento, né? O livro que Lucélia citou é esse, aliás, Lucélia já foi lançado no ano passado, agora a gente só está aí divulgando, né? Mas é este livro que está aí a capa dele, tanto a capa da frente quanto das costas, né? A capa de trás, e vocês vão receber esse material com o link da editora Convicção. Esse livro também está na Amazon, se você gosta de ler o livro no digital, é só você colocar o nome do livro lá e vai aparecer o link para você poder comprar no digital também. Tá? Você vê que a capa preparada pelo pastor Sócrates, ela tem a imagem de dentro de um túmulo com pedra removida, da ressurreição, e aqui no fundo, onde está o meu mouse, temos a cruz vazia, mostrando a importância de compreendermos não só que Jesus morreu por nós, mas também que ele ressuscitou para nos dar nova vida. Então, aí está esse material. Por outro lado, também nós temos adiante de nós esse grande desafio, e esse desafio ele vem por meio de algumas perguntas, né? O que é a igreja de Jesus Cristo? Para nós podermos hoje ter uma igreja dinâmica, nós temos de entender o que é a igreja. Para que existe a igreja? É a igreja mais do que templo, domingo, púlpito? É mais do que trabalho a cada fim de semana? Igreja e reino de Deus são a mesma coisa? Como podemos ser igreja hoje? Qual o papel de cada crente na igreja? E se mudarmos a sede onde está a nossa igreja, o templo, as pessoas vão sentir falta? Esses temas nós tratamos no livro, certamente não teremos tempo de tratar tudo hoje, mas são perguntas que nós temos de responder para compreender o nosso papel como igreja hoje. É curioso notar que quando veio aí a notícia da quarentena, do isolamento, muitos líderes, pastores, ficaram preocupados em que a igreja tinha que fechar. E aí nós provamos que a igreja não fecha. A igreja é uma coisa, templo é outra coisa. Aí é um outro assunto que nós não teremos tempo hoje, mas em que eu discuto sobre isso e como nós vamos fazendo do Antigo Testamento para o Novo uma transição nessa compreensão de que o templo, no Novo Testamento, somos nós, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e a adoração de Deus agora não fica restrita a um espaço geográfico, a um local, mas a um coração com qualidade. Então, isso são temas que nós estamos tendo que tratar hoje, no dia a dia, com líderes, pastores, com ordem de pastores, com convenções, tá? Claro que nós hoje não trataremos disso, mas mostrando para vocês que tudo depende da compreensão nossa em relação ao que seria a igreja em si, né? E aí, avançando um pouquinho mais, eu deixo aí
um quadrinho que eu recebi na internet e diz que o maior chamado é servir. E eu perguntaria, será que o maior chamado é servir? Ou o maior chamado é viver? Nós fomos criados por Deus para vivermos. Aí você pode perguntar, mas espera um pouquinho, viver não significaria servir? Sim, eu diria que sim, mas na realidade o servir é resultado de uma vida. Eu não vou servir para ter uma vida cristã, mas eu vou ter uma vida cristã de dedicação a Deus, de seguir os ideais de Deus para a minha vida, e como resultado eu sou mobilizado a servir. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa compreensão. Tá? Atos 17:6 mostra um desafio muito gigantesco para nós. Né? Quando fala da influência dos cristãos no primeiro século, onde eles iam, eles transtornavam o ambiente, isto é, eles provocavam uma revolução completa no ambiente. E não era só porque pregavam a salvação, é porque viviam a salvação. Esse é um grande dilema que nós pensamos, que a vida do crente é só pregar que Cristo salva. É pregar, é viver que Cristo salva, muito mais intensamente. E a vida ser modelo, e Atos 1:8 se cumpre, né? Ser testemunha. Claro que alguns foram chamados para evangelistas, apóstolos ou missionários, etc. Mas o cristão, cabe viver o cristianismo e a sua vida transbordar o suave perfume de Deus, tornando esse mundo o mundo que seja, que tenha a atração de Deus pela nossa vida. Por isso é ser sal e luz, percebe? Então, onde eles passavam, a vida mudava. E a grande preocupação que eu tenho hoje é que nós vivemos um cristianismo tão intenso de fim de semana que provavelmente nós não tenhamos influenciado e transtornado este mundo, esse país. Veja que confusão cada dia mais está no nosso país, qual é o nosso papel como igreja em si. Né? Então, o nosso maior chamado é servir ou viver como resultado e servir como resultado, percebe? Então, esse é um ponto essencial que nós temos de revisar em nossa concepção em si. Um dos pontos essenciais que a gente tem na liderança tem a ver com essa ilustração. Não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe onde ir. Qualquer vento serve. Se nós sabemos o nosso rumo, sabemos para onde devemos ir, nosso barco, né, nossa igreja, nossas decisões, nossa vida, isso tudo vai caminhar para um rumo. Esse é um ponto essencial que nós temos também aqui para hoje trabalharmos. Para onde estamos indo como igreja? Com toda essa revolução do mundo, com toda essa mudança radical de vida, não só com a quarentena, mas com toda essa revolução tecnológica, nós, igreja, estamos conseguindo entregar, passar, esclarecer para o mundo a razão de vida, ou só pregar um evangelho escatológico, um evangelho que aponta para a volta de Jesus. Percebe? Nós temos que fazer isso, com certeza, mas muito mais do que isso. Nós vivermos como sal, nós temos nosso papel de luz, iluminarmos o caminho tão tortuoso e escuro deste mundo. Sal dando um tempero e equilíbrio na própria vida. Mais do que isso, nós vivemos uma vida abundante. Mais do que isso, nós vivemos intensamente o evangelho hoje. Percebem? Qual é o destino da nossa vida? Qual é a razão da nossa vida e o sentido da nossa vida? Será que é só ser salvo? Será que é só ter uma apólice de seguro contra o incêndio do inferno? Muito mais do que isso é viver Cristo agora, viver um relacionamento profundo e agradável com Deus. Então vem a pergunta, para que existimos como igreja? Ou será que estamos no rumo certo ou não estamos no rumo certo? Como estamos como igreja? Percebem? Qual é o nosso papel como igreja em si? Qual a influência que temos feito no mundo como igreja? E aí eu tenho a ilustração de um iceberg, que é uma grande pedra de gelo, gigantesca pedra de gelo, que fica flutuando sobre o mar. E aí vejam bem o que acontece. Essa pedra tem apenas uma pequena ponta em cima. Embaixo é a parte maior que dá sustentação. Eu uso essa ilustração constantemente para mostrar o quê? A parte de cima representaria simbolicamente ou de maneira ilustrativa o lado visível da igreja.
as nossas reuniões, nossa estrutura, nossos eventos, nossos documentos jurídicos, nossos programas, atividades diversas. A parte de baixo, ela estaria mostrando, portanto, como tudo isso é mobilizado. Qual o lugar da Bíblia, da nossa fé, da teologia, percebem? E qual é o nosso modo de ser, nossa visão de futuro, nossa missão e visão da própria igreja em si. Então vem um desafio para nós, né? Nessa igreja de século XXI, como é o nosso papel, como para ser igreja autêntica, para ser igreja dinâmica, qual é o maior desafio para a igreja? Em que, de fato, o que de fato ela deve se ocupar? Em que ela deve se ocupar? Conforme a compreensão geral, o que a gente obtém são outras perguntas. Qual o centro da mensagem bíblica? Qual a preocupação principal de Deus que deve nos motivar e motivar a igreja? Qual a principal atividade, portanto, da igreja? Qual seria o principal texto bíblico da igreja em si? Percebe? Então, às vezes a gente tem de parar um pouquinho para perguntar sobre isso. Por exemplo, quando nós perguntamos para as pessoas qual o centro da mensagem bíblica, as pessoas geralmente respondem a salvação. Qual a preocupação principal de Deus? A salvação. E o que deve motivar a igreja? A salvação, trabalho missionário. Qual deve ser a principal atividade da igreja? Salvação, pregação do evangelho. Qual seria o principal texto bíblico? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você me pergunta, e não é isso? Eu trabalharia um pouquinho para você, perguntando de repente um pouquinho mais para que servem as diversas atividades da igreja, né? Então, não bastaria evangelizar, fazer missões, ter um ponto de encontro de fim de semana. A igreja seria mais do que uma organização, a verdade é essa. Nós temos muitas respostas, temos diversas possibilidades. Mas vem aí minha pergunta, se a salvação é o ponto central da Bíblia, a mensagem central da Bíblia, a grande preocupação de Deus, se não a única, a maior de todas, a minha pergunta seria, além da salvação, o que mais tem de importância para a vida da igreja? Percebem? E aí eu tenho um texto que me coloca diante de mim a necessidade de aprofundar a minha reflexão, que está em Filipenses 2, 15 e 16. Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual vocês resplandecerão como a luzes do mundo, preservando a palavra da vida. Percebe, aqui tem um conjunto de desafios, não só pregar a salvação, está falando que nós devemos ser irrepreensíveis, isto é, ter uma vida com valores éticos e bíblicos, de modo que as pessoas não encontrem defeito em nós, sinceros, isto é, pessoas que sejam transparentes, filhos de Deus, isto é, que tenhamos uma origem, uma certidão de identidade, né? Ser filho de Deus. E por isso seremos inculpáveis no meio de uma geração que é o que é, pervertida, corrompida. Nesse mundo, nosso papel é resplandecer como luz, preservando a palavra da vida. Nesse caso, é muito mais do que meramente pregar o plano da salvação. É viver a vida, ser testemunha de Cristo por intermédio de uma vida vivida. Isso vai nos levar a termos a necessidade de desenvolver um aprofundamento da nossa compreensão, entender que existe algo além da salvação, existe algo além do trabalho missionário, existe algo além de um plano da salvação. Tudo isso é muito importante, é necessário, mas precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu tenho uma pequena tabelinha aqui, eu vou ler apenas alguns trechos e vocês vão ver isso no material que eu estou mandando, né? Em que eu tenho 4 colunas. Uma no canto da esquerda é o conceito que eu gostaria de transmitir. Depois temos o conceito no Novo Testamento, o conceito tradicional e o pós-moderno, percebem? Então aí eu tenho, por exemplo, a ideia do Novo Testamento de eclesia, que é a igreja, o corpo vivo. Na visão tradicional é a instituição. No mundo pós-moderno é o mailing list, né? Ou hoje diríamos um conjunto de amigos no Facebook ou no WhatsApp, um grupo, etc. O que é o mundo?
No Novo Testamento é um mundo perdido sem a salvação e sem o Evangelho. Qual é a visão tradicional? O mundo imundo. Qual o pós-moderno? O mercado. E assim por diante. Você vai ver como há transições e alterações na própria, na própria concepção da conversão dos ministros, pastores, bênção, por exemplo, no Novo Testamento é dádiva, na visão tradicional é conquista, no pós-moderno é o produto. Então, há uma mudança radical da concepção dos paradigmas eclesiásticos. Nós precisamos recuperar isso. Por exemplo, hoje nós temos o paradigma de mercado em contradição ao paradigma bíblico. Por exemplo, o paradigma de mercado pensa em cumprir tarefas. No paradigma bíblico é pastorear, cuidar de vidas. Qual é o ambiente? No paradigma de mercado, estruturas eclesiásticas. Ter estrutura, ter funcionamento, funcionalidade. O paradigma bíblico, rede de relacionamentos, perceberam? Outra coisa mais, um alvo. Qual é o alvo do paradigma de mercado? O crescimento da igreja. O bíblico é edificação. Edificação da igreja é edificação por dentro, das vidas. Crescimento a gente fala apenas numérico em si, percebem? Então, como que tem sido isso de maneira prática na vida da igreja? Nós, no dia a dia, vamos cumprindo o programa, definindo o calendário anual, vamos pregar a salvação, uma vida extremamente ativista, ocupacionista. Um culto passa a ser entretenimento ou obrigação para muita gente, ou meio de bênção. Para muita gente, o culto é tipo uma missa evangélica. E aí nós temos, então, a ética do dever. Você tem de obedecer, você tem de amar. E Paulo mostra em Romanos 7 que nós temos uma incapacidade de pôr em prática os ideais bíblicos. O dízimo fala apenas o 10%, Lucas 9, 23 fala de 100%. Domingo, dia de descanso, se tornou um dia do cansaço. Dia de celebração se tornou um dia de agitação. Nós temos, então, aí um adoracionismo, em que nós deixamos, muitas vezes, saímos de um culto em que nós muitas vezes pensamos, será que esse culto foi bom, não foi bom? Foi bom para mim, não para mim, mas para Deus, né? Então, a vida da igreja acabou sendo focalizada, e a vida cristã, em estruturas, em programas, atividade, pregação e encontros. O que leva-nos muitas vezes, a perguntar para nós mesmos, será que é tudo isso? Será que é só isso? Eu desafiaria você a responder a seguinte pergunta: o que é a igreja? Para que existe? Qual é a função, a missão e o papel da igreja? Percebe? Quantos crentes sabem de fato responder isso? Como vocês veem, sem ter muito tempo, claro, um dia a gente pode conversar sobre isso, dois paradigmas ou pilares que gerenciam, então, a nossa visão de vida cristã, de salvação, de igreja, são esses dois pontos essenciais, que é o salvacionismo, isto é, a salvação como centro do evangelho, se não uma mensagem única, e o pragmatismo, que vem do grego, a palavra pragma é ação, tornando o cristianismo praticamente em atividades, programas, estruturas, eventos, tornando um fim em si mesmo a nossa atividade. E a atividade deve ser resultado de vida e não produtora de vida. É meio e não fim, é instrumento, é ferramenta. E a salvação é o que nós estamos tentando mostrar para vocês, que ela é importantíssima, necessária, sem o que nós não temos como voltar a Deus e prosseguir a nossa vida. Mas ela não é o centro, ela não é a mensagem mais importante da Bíblia. É a mais importante para o não cristão, por isso João 3,16 é o texto principal da vida. A gente falava no passado, texto áureo, né? Texto de ouro para o não cristão. Para o cristão, é aquele texto que eu li há pouco para vocês, de Filipenses 2,15, termos uma vida modelo de exemplo em si, recuperada. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Na realidade, eu preciso mostrar para vocês um ponto central nosso, que é o desenvolvimento da própria vida em si. Porque nós temos que considerar o evangelho de maneira integral. Paulo nos dá o exemplo. Ele nunca se afastou de mostrar o inteiro conselho de Deus, o propósito de Deus para nós. Então, nós temos que entender o evangelho como um todo em si. Talvez a minha palavra para você esteja causando um pouco de estranheza, porque nós aprendemos isso no dia a dia, que a salvação é o centro de tudo. E eu quero mostrar para vocês que eu preciso começar do começo para mostrar o papel importante da salvação como um meio, uma ferramenta de Deus para nos recuperar. O ponto que começamos é para que eu e você fomos criados.
Nós não fomos criados para sermos salvos, nós fomos criados para vivermos para a glória de Deus. Como nós pecamos e falhamos, nós precisamos ser salvos, percebem? E nesse ponto, a melhor explicação que eu encontro, prática para viver para a glória de Deus, é o texto de Marcos 12, a partir do versículo 28, 29, quando nós temos ali o ensino dos 2 grandes mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo como a mim mesmo. Então, são 2 mandamentos de 3 níveis de relacionamento. Então, significaria o seguinte: o que é viver para a glória de Deus? Nós somos criados para quê? Para isso. Viver em comunhão, harmonia com Deus, comigo mesmo, com o próximo, com o outro, então, e com a criação. Se você for perceber, quando nós caímos, pecamos em Adão, nós temos as implicações, as consequências nesses 4 pontos essenciais. Primeiro, Adão e Eva romperam com Deus. Depois, quando eles olharam para si mesmo, o texto mostra que Adão tinha vergonha e se escondeu, rompeu com si mesmo. Depois, quando Deus vem e questiona, Adão, o que você fez? Ele lança a culpa em Deus, rompe de novo com Deus e lança a culpa na mulher que Deus deu para ele, percebem? E aí a ruptura não só é com Deus, consigo mesmo, com o próximo, mas também com a criação. A terra passa a produzir espinhos e ervas daninhas em si. Então a queda é uma declaração de autonomia do ser humano contra Deus. Nós queremos viver a vida do nosso jeito, nós não queremos mais seguir a Deus em si. O que é a salvação? É a recuperação de novo para esse estado de vivência em relacionamento perfeito com Deus, percebe? Então, nesse ponto, nós temos de compreender um pouco mais que nós provavelmente temos reduzido a mensagem do Evangelho. Eu tenho uma ilustração aqui que eu poderia dar para você e te ajudar a explicar um pouquinho melhor isso. Veja bem, eu tenho um triângulo, representa Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma setinha indo para o ponto A, indicando que Deus nos criou. Criou para quê? Vai para o ponto Z, lá na outra ponta, que é um rostinho feliz da vida. Deus nos criou para qual finalidade em si? E aí Deus nos criou para essa finalidade, para vivermos para a glória dele. Que eu tentei explicar para vocês, que é viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e para com a natureza criada. Eu e você nascemos para isso. Para viver assim, essa realidade no trabalho, na família, onde eu estiver, na escola, andando na rua, dirigindo o meu carro. Percebe? O que aconteceu? Qual foi o próximo passo da história humana? A setinha agora, nova, é a setinha B que aponta para o ponto C. Gênesis 3, entrada do pecado no mundo. E o que acontece aí? Todos pecaram, o texto bíblico diz, na tradução melhor que tem do texto original, carecem, tem falta da glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus e agora temos falta da glória de Deus, percebem? O caminho agora é outro. Mas Deus providenciou seu Filho Jesus Cristo para morrer e ressuscitar por nós. 2 Coríntios 5,15, o ponto D, para nos trazer de volta para esse caminho. Cruz vermelha, novo caminho, caminho verde, nos levando de volta para vivermos para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu simplesmente para me salvar e ponto final. Ele me morreu para trazer de volta para essa trajetória, para esse caminho. Infelizmente, com o correr do tempo, nós pegamos o ponto B, C e D como pontos principais, se não únicos, do Evangelho. Enquanto eles, na realidade, fazem parte de um todo. A salvação é importante, é necessária, senão nós teríamos a vida interrompida. Mas ela não é a única, ela não é a mais importante. A mais importante é nós vivermos para a glória de Deus e voltarmos a viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Então, o que é o plano completo de Deus? É A até Z, que envolve B, C e D como recuperação, conserto. A salvação é um conserto necessário para a minha vida, percebe? De repente você esteja falando o seguinte, para que nós estamos falando de vida cristã, de recuperação de vida, se eu quero falar sobre igreja? Pois é, eu tenho que começar do começo. O ponto de chegada é viver para a glória de Deus. Percebem? Então é preciso recuperar esse centro. Centro é Deus e o plano da criação. O plano da redenção, ele serve para atender a recuperação do ser humano. Ele é um meio, não é um fim. Ele é um conserto.
ele existe para trazer o ser humano de volta para o plano da criação em si. Agora, e a grande comissão? Poderíamos talvez entrar até um pouquinho aqui, porque isso tem muito a ver com a área de educação. A grande comissão está um texto que mostra o grande desafio para nós como igreja, fazendo então já a transição para a igreja, mostra para muita gente que é o ID, Mateus 28, 19 e 20. Mas nós vamos mostrar para vocês que, na realidade, o centro motivador da grande comissão, ele, na realidade, ele vai muito mais além do que isso. O texto que a gente está mencionando para vocês é esse que está aí, fazer discípulos de todas as nações, ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é o centro desse texto? Nós aprendemos que é o ide. Só que nós temos de compreender que, na realidade, o ide no texto grego original, ele é um verbo num tempo verbal que não existe no português, que ele significaria uma ação sendo acontecida, percebe? Uma ação que ou ela aconteceu, ou está acontecendo, ou ela vai acontecer em si. Eu vou até falar para vocês que é um tempo chamado auristo, no modo particípio. Fazer discípulos é o centro da mensagem. Fazer discípulos é o núcleo central, imperativo. E aí eu diria o seguinte, Jesus estava batendo um papo, conversando, dando instruções para os discípulos. Ao término da conversa, ao término da mensagem, ele diz, bom, eu terminei a minha conversa com vocês, agora nós iremos embora. E ao irmos embora, a ordem é fazer discípulos. Exatamente esse o sentido, percebem? Nós o que fizemos? Na realidade, nós nada mais, nada menos fizemos o seguinte, nós focalizamos o ID, fazer missões, e se você não pode ir, você paga a conta, dá oferta missionária, consciência limpa, tranquila e vai cuidando da sua vida. Fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ter vida mudada. É ser modelo de vida para os outros. 1 Coríntios 11, 1, Paulo fala que sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Agora, significaria mudança radical de vida. A pessoa se converte, aceita Jesus e a partir desse momento ela vai ser discipulada muito mais do que fazer estudo bíblico, ela vai ter uma vida modelada por um exemplo de quem vai discipulá-la, percebem? Se eu vou visitar um médico, fazer uma consulta, eu não vou perguntar como ele trata a esposa, ou se é uma médica, como trata o marido, os filhos, se é honesto ou não é. O que eu preciso é que ele seja um bom profissional. Se eu vou procurar um advogado, é a mesma coisa. Agora, como é que eu aplico isso à vida da igreja? Quer dizer que o tesoureiro tem que ser alguém muito bom em contabilidade, em finanças, quem rege o coro tem que ser muito bom em música, quem cuida da área de multimídia tem que ser um bambambam na área de informática. Ora, tudo isso é muito importante, mas quando nós falamos de cristianismo, seja qual for o cargo que eu tenha, primeira coisa, ponto essencial, ter vida mudada. Na realidade, o que acontece? Nós nos envolvemos tanto com missões, evangelização, trabalho na igreja, fim de semana, transformamos às vezes a igreja em ponto de encontro de fim de semana e esquecemos da qualidade de vida. Esse texto fala de qualidade de vida. Por isso a importância de áreas na igreja como ensino, como aconselhamento, como cuidado da vida dos outros, percebe que nós esquecemos com o tempo. Não estou falando nada contra missões e evangelização, de jeito nenhum. O que eu estou querendo é colocar as peças no seu devido lugar. O ID, já fomos, nós já estamos no mundo caminhando. Nosso papel é ter uma vida mudada, é fazer discípulos. E que sejam discípulos com vida transformada e transformadora. Nesse ponto, é essencial que nós venhamos a compreender que discipulado é como uma transfusão de vida. Percebem? Então, nós temos que entender que a pessoa pode ser competente, pode ser eficiente, mas e a vida? É mudada ou não? Percebem? Então, é preciso que nós venhamos a ter a compreensão de que a igreja, ela tem uma missão para com o mundo. Veja que eu coloquei agora aí um templo, porque para muitos de nós, igreja é templo. Então, nós pensamos em estruturas, programas, eventos, atividades, e achamos que indo para o mundo com esse perfil, nós vamos conseguir testemunhar, evangelizar, fazer missões com grandes resultados.
E nós não estamos seguindo o que a igreja primitiva seguia. E hoje o mundo do século XXI é um mundo que quer ver vida, quer ver muito mais do que mensagem, quer ver vida prática e vida concreta em si. Então, existe algo além disso? Existe algo que vai mais longe? Algo que possa ser compatível com o plano da criação? Algo em que Deus é o ponto de partida e o ponto de chegada, que recupere a nossa própria vida em si, e que mostre às pessoas uma nova vida? Então, aí eu vou mostrar para vocês agora um conceito que nós trabalhamos, que é o conceito de missão da igreja, missão ampla, missão holística da igreja. Para que existe a igreja? Qual é a sua missão, o seu papel? É muito mais de pregar que Cristo salva. Veja bem, coloca um triângulo, novamente Deus, tá? A igreja agora eu coloco não um templo, mas uma esfera, tá? Somos nós, pessoas, quem sabe poderíamos pensar em pessoas aqui, vivendo no mundo, percebem? E aí, qual é o papel principal da igreja? Qual é o meu papel? É esse. Veja uma seta mostrando missão para com Deus. O nosso papel é viver para Deus, percebem? E aí é aquilo que eu disse para vocês, viver para a glória de Deus. Viver em amor, em comunhão e harmonia com Deus, comigo mesmo, com o próprio e com a criação. Agora, veja bem, só que eu não vivo num mosteiro isolado. Eu vivo no mundo. Qual o papel, então, meu vivendo nesse mundo? E aí eu desenho, então, a esfera que é o mundo, nossa vivência e relacionamento. Eu vou para o mundo, vivo, desenvolvo minha profissão, minha atividade de trabalho, minha vida familiar, na escola e assim por diante. Mas eu volto e vou viver com meus irmãos na fé. Qual é o meu papel em relação ao próprio mundo em si? Testemunhar. Mostrar que Cristo mudou a minha vida, que eu era cego, agora vejo. Não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Evangelizar para quem tem dom de missões, de evangelizar, missões para quem tem o dom missionário, socorrer ao necessitado, aquele que tem um dom de exercer misericórdia, ação social, função profética em si da igreja. Essa é a nossa missão para com o mundo. Veja que eu não estou tirando o trabalho nosso, mas é resultado de vida. Só que a igreja, ela tem essa linha que sai e volta para a igreja em azul, é o processo interno da vivência da igreja, onde há ensino, onde há o consolo, a comunhão, a demonstração, que é a pregação, que a gente chama na Bíblia de profecia, assistência espiritual social, disciplina, administração, serviço, diaconia, assim por diante. O que eu tenho agora? Em vez de falar só em salvação, em missões, agora eu tenho uma visão muito mais ampla. Agora eu mostro que eu prego a salvação para levar as pessoas para Deus, não só para garantir o céu no futuro. Agora a mensagem vai se tornando muito mais completa. Aí eu tenho os diversos dons. Vocês perceberam aí que começou a aparecer os diversos dons, de modo que a gente tenha condições de ver esses diversos dons funcionando? Vejam, agora eu vou apagar, colocar no quadro novamente. Em verde ao lado de cada aspecto, cada dimensão da missão da igreja. Missão para com Deus, estão percebendo aí? Missão para com o mundo e missão para consigo mesma. Aí, missão para com Deus, profecia ou pregação, pastoreio, ensino, serviço, música, etc. Também nós temos aí, na missão para com o mundo, nós temos, então, cada crente como testemunha, o evangelista, o apóstolo, o missionário, o exercer misericórdia, a profecia, na missão para consigo mesma. O ensino, o consolo, profecia, pastoreio, liderança, gestão, diaconia. Vocês perceberam que agora, quando eu coloco as coisas no lugar, nós temos condições de dar oportunidade para cada crente exercer os seus diversos dons? E a isso nós chamamos de missão holística ou missão completa da igreja. Essa é a visão tridimensional da missão que a igreja deu para a igreja, que Deus deu para a igreja. Então, muito mais do que experiências espirituais, trabalho na igreja, liturgia, cristianismo é estilo de vida, envolvendo cada área na história da minha vida. E eu tenho aqui um círculo, e nesse círculo aqui eu coloco para vocês diversas áreas da minha própria vida. E aí tem a citação do livro de onde eu tirei a ilustração. A área da igreja, a área dos planos futuros, a vida sexual, familiar, profissão, etc. No centro está Jesus, eu aceitei a Jesus. Mas quem comanda cada área da minha vida? Na igreja, tudo bem, está lá Jesus. E nos planos futuros? Tem um eu, o E do eu. Eu preciso de aperfeiçoamento nessa área. Isso vem por meio do aconselhamento, da pregação, do ensino e outras áreas da igreja que muitas vezes nós não estamos enfatizando.
Então, nós precisamos entender que a concepção da vida a partir da criação e os objetivos para os quais nós fomos criados vai exigir uma revisão sobre como nós devemos existir como igreja, como cristãos. Qual é o nosso papel na própria história? E para nós, no século XXI, é fundamental que nós venhamos a compreender essa essência do evangelho em si. Então, ponto de partida, tenho dito, de ponto de chegada, viver em comunhão, um relacionamento de amor com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a criação. Qual o papel da igreja, então? Vejam que agora ampliou. O papel da igreja agora é muito mais do que só pregar o evangelho. Envolve adoração, crescimento, discipulado, ensino, comunidade terapêutica, servidora, responsiva, missionária e função profética. No meu livro que eu indiquei no começo, tem um capítulo 2 para cada ponto essencial desse que nós temos apresentados a vocês. Isso mostra uma igreja que ela vai ter diante de si um plano de Deus para a vida toda. Veja aí, Deus, novamente o triângulo, tá? E o ponto de partida. Quando ele tem o plano da criação, percebem? E depois esse plano da criação vai ser vivido por mim, por vocês, pela igreja, para a glória de Deus, e nós vamos assim desenvolver a vida. Só que num dado momento da história teve a queda. Nessa queda o que aconteceu? Nos afastamos de Deus. Aí vem o plano da redenção. Para quê? Trazer-me de volta para o plano da criação. Ponto 2. E a partir daí eu vou para o ponto 3, vou viver na comunidade de fé na igreja, vou viver no mundo e na própria sociedade. Aí eu tenho o resumo do que é a vida em si da própria igreja. A igreja deve mobilizar, a igreja, principalmente para o século XXI, que viver é isso, ela vai ser uma igreja que promova o evangelho de modo que possa ser vivido, tá certo? Então, e aí tem, no futuro, a nossa vida diante de Deus quando Jesus vier. Então, é um plano geral que nós temos nesse próprio desenho que está aí. Então, nós temos que compreender, nesse sentido, que a queda e o plano da redenção é apenas parte do processo que precisa de conserto. Tá certo? Aí eu tenho um quadro que você pode ver com mais calma no material que eu estou te mandando, o que a igreja deve viver em toda a época da história, desde o passado até hoje. Começa com adoração a Deus, a demonstrar os crentes quanto à vontade, ensinar os crentes as verdades bíblicas. Veja, o ensino, a educação tem desaparecido da igreja. E aí começamos a ter dificuldades para o desenvolvimento de uma vida que esteja aos pés de Deus, o discipulado e assim por diante. Aí nós temos os dons, capacitar os crentes para a vida operacional, assistência aos crentes e não crentes, promover comunhão, administrar as atividades e proclamar o evangelho. De repente você fala, por que você colocou por último? Meu querido, minha querida, se você viver os outros itens antes, a proclamação do evangelho vai ser como Atos 17:6. Nós vamos provocar uma grande mudança no próprio mundo. Aí estão os diversos dons que você pode ver. Esses dons são dons de serviço, tem alguns dons aí de sinais, que a gente não vai ter tempo de tratar cada um deles, mas a minha pergunta é, você conhece quais são os dons que Deus tem dado para a sua vida? Ou você apenas pensa em frequentar o templo, ter um cargo, fazer oração lá no templo e só? Deus me deu dons para eu servir. A partir do momento que eu sou salvo, eu passo a desenvolver a minha vida cristã e passo agora a descobrir os meus dons de servir em si. E eu vou trabalhar com vocês agora, já indo para o encerramento, mostrando esse desenho para vocês. Vejam aí. Como a igreja no século I há de viver. Eu dou esse texto de Efésios 4, 11 e 12. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, pastores que ensinam. Para quê? Qual a finalidade? Para que eles aperfeiçoem os santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para que haja edificação da igreja. Aqui todos são ministros. Ninguém é maior que ninguém. Todos são servos em si. Agora, vejam nesse quadro, que eu vou colocar logo embaixo, como nós, em geral, temos percebido a igreja hoje. Vejam bem, olha aqui. Deus deu os santos para quê? Para honrar, obedecer, sustentar e velar quem? Os apóstolos, profetas. Apóstolos hoje chamamos de missionários, profetas e pregadores, evangelistas e pastores mestres. Para que tudo isso? Claro, eles ganham salário, eles vão trabalhar e aí a igreja vai crescer. Então aqui tem o clero e tem os leigos.
percebe? O Novo Testamento mostra exatamente o diferente. Nós temos que recuperar esse sentido para que a igreja ela tenha condições de viver o evangelho de maneira integral, de maneira completa em si. Nesse sentido, então, o que acontece? Todos nós somos chamados. Por isso, então, todos temos dons. E, tendo os dons, cada crente, não tendo todos os dons, cada crente serve uns aos outros e servimos o mundo com uma vida exemplar e exercendo os seus dons. Você já imaginou se nós pudéssemos ter condições de sermos igreja nesse modelo, nesse estilo, no cristianismo em si? Nós chegaríamos e viveríamos de tal maneira que esse mundo seria um mundo totalmente diferente. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que compreender o cristianismo de maneira integral. E há no Novo Testamento, depois você pode ver esse quadro com mais calma, há no Novo Testamento um ponto essencial, que é o crescimento em si. E aí eu tenho diversas figuras metafóricas do Novo Testamento e sempre mostra crescimento em si. E nós, nesse sentido, nós temos que entender que, como sendo chamados para viver o Evangelho, nossa vida, nosso papel em principal é que nós devemos viver o cristianismo em tempo integral. Chamado de Jesus. Esse chamado é ainda presente hoje, é para toda a eternidade enquanto nós estivermos aqui na Terra. É para o século XXI, com certeza. Se alguém quiser vir após mim, siga-me, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja bem, só esse sentido já nos leva a entender profundamente o sentido do Evangelho, inclusive hoje. Primeiro, Jesus fala em tomar a cruz, segui-lo. E nós achamos que nossa missão para ali na cruz. Quando Jesus morre, nós morremos com ele em si. Percebe? O que acontece em seguida? Jesus, depois da ressurreição, depois da morte, ele foi sepultado, depois ressuscitou para uma novidade de vida. Então, esse chamado, tomar a cruz e seguir a Jesus, significa exatamente esse caminho, não parar só na cruz. Romanos 6 mostra isso. Então, nós temos de entender esse processo e falar cada dia, mostrando que necessariamente o nosso processo de vida é integral, a cada momento, a cada instante, em cada segundo em si. O texto de Romanos 12 mostra exatamente isso. Vida no altar, uma vida transformada, mudança de mente, uma autoimagem, relacionamentos equilibrados, a função nossa no corpo de Cristo, exercendo os nossos dons em si. Então, aí eu vou tentando mostrar para vocês, diante disso, para que existe a igreja, para que existe o cristão. Será que é possível uma igreja centralizada em Deus? Sem dúvida nenhuma. Em inglês nós chamaríamos de Church God Oriented, igreja orientada para Deus, focada em Deus, percebe? O restante é consequência. Precisamos recuperar o centro. O centro é Deus, não é a salvação. A salvação, o trabalho na igreja, a pregação, a evangelização são meios, são instrumentos necessários para que o plano da criação do reino de Deus se concretize. Por isso passam a ser importantes. Então, vamos concluindo dizendo o seguinte: em que implica isso no funcionamento da igreja para esse século XXI? Primeiro, a gestão da igreja, né? Diretoria, setores decisórios, áreas, setores de ministérios, departamentos, devem viver para quê? Para isso aqui que nós já explicamos, para cumprir a visão tridimensional da missão da igreja, para a existência dela em si. Quais ações práticas? Eu cito 15, só vou ler para vocês. Nós precisamos reconsiderar a posição de Deus em nossa maneira de viver a vida, de viver a igreja. Reconsiderar o fato de que Deus nos criou, tem um plano da criação que foi quebrado na história. Considerar que a salvação, o plano da redenção, existe para nos trazer de volta para o plano da criação. Reconsiderar que a vida cristã é mais do que esperar pela volta de Jesus. Reconsiderar, veja, muita reconsideração, que a vida cristã é estilo integral de vida, assumindo novos valores, nova criatura. Considerar a vida cristã que envolve todas as áreas da minha vida, em tempo integral. Minha área de vida pessoal, minha visão interna, os meus pensamentos, meus relacionamentos, minha vida sentimental, familiar, etc. Considerar que a minha vida no mundo representa a ação de Deus em seu reino,
que eu sou embaixador e representante dele aqui. Tudo que eu fizer, seja no trânsito, seja entre os vizinhos, no lar, eu estou ali como instrumento de Deus, embaixador de Deus. Reconsiderar que as minhas decisões seguirão o plano da criação, não mais o que eu acho ser certo. Reconsiderar o valor da missão e o papel da existência da minha vida e da minha igreja. Descobrir meus dons dados por Deus para servi-lo na igreja e no mundo. Viver em adoração, reconsiderar a adoração e o culto em minha igreja. Reconsiderar o dia do Senhor como um dia de celebração, de convivência com meus familiares, com meus irmãos. Assumir, portanto, o meu papel de sal e luz nesse mundo. Estudar a palavra de Deus de modo que ela possa se renovar na minha mente e o meu modo de pensar. E minha oração, que indicará a minha adoração, dependência de Deus. Ter espírito de gratidão, seja qual for a vontade de Deus. Ser canal do fruto do Espírito. Permitir a transformação da minha vida. Desenvolver imagem equilibrada de mim mesmo, continuar nutrindo a esperança pela volta de Jesus. Vejam, esse é o ponto essencial. Filipenses 2, 15 e 16, que é um texto que eu citei para vocês, é o texto que eu cito para desafiá-lo. Ser irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual meu papel resplandecer como luz. Se cada um cavar um poço na sua casa, o que vai acontecer no seu quintal? Vai faltar água. Se cada um varrer à frente da sua casa, a rua vai ficar limpa. Deixo para vocês esse desafio de Philip Brooks. Não devemos esperar por tempos fáceis, nesse século XXI principalmente, mas por líderes fortes de caráter. Não devemos esperar por tarefas iguais ao nosso papel, ao nosso poder, mas poder igual às nossas tarefas. Que Deus possa, assim, então, nos abençoar e nos trazer grandes alegrias. Esse é o grande desafio para nós como igreja no século XXI. Que Deus nos abençoe assim. Pastor, foi muito boa a sua apresentação. Eu gostei demais e eu fiz algumas anotações e algumas perguntas que eu queria fazer ao senhor agora. Pois não, fique à vontade. Posso fazer? Sim. A primeira pergunta é qual é o maior chamado... Perdão, deixa eu reformular essa pergunta. O maior chamado da igreja é servir ou viver? Você, um dos pontos iniciais da minha palestra, Sim. eu procuro mostrar exatamente que nós fomos criados para viver. E o viver tem como processo seguinte o servir. Um dos dilemas que a gente enfrenta é que, com a visão pragmática, funcionalista e utilitarista da nossa formação, vinda da herança dos missionários precursores, da cultura norte-americana, e, graças a Deus, eles vieram, fizeram uma grande obra, e, claro, eles trouxeram uma cultura própria, porque o evangelho no Brasil foi implantado, né? Não é novo, ele é implantado, como no mundo inteiro. E nós hoje temos o dever de analisar esse contexto e, eu diria para você, essas forças, digamos, esses paradigmas que nos administram. Você é treinado no seminário, literalmente treinado, eu diria até, digamos, formado para a produção, para a vida fabril. Então, você é formado no seminário, até uma grande discussão na década de 80, 70, 80, e depois tentou voltar na década de 90, início dos anos 2000, é que nos seminários devemos formar pastores e não teólogos, como se fosse possível formar médicos sem medicina. Então, você forma a pessoa para aprender a fazer coisas, né? E então, isso significa dizer que, na realidade, antes de servir, eu preciso viver. Eu preciso ter uma vida de qualidade. Base bíblica. Jesus fala que a água boa vem de uma fonte boa. Jesus fala que um fruto bom vem de uma árvore boa, né? Então, antes é o ser, o caráter, que vai demonstrar uma vida, e essa vida se completa com o exercício dos dons e o serviço. Percebe? Não aquele desenho que eu mostrei logo no começo, que a nossa missão é servir, a nossa missão é viver. E viver leva-nos a servir. Tá? Muito bom. Eu posso continuar, Lucélia, com as perguntas, ou você quer fazer alguma? Não, pode sim, depois eu falo.
diante de tudo que a gente viu sobre a questão da igreja em si, do evangelho vivido na igreja de Atos, nós poderíamos afirmar que Estevão foi um homem à frente do seu tempo, porque ele foi o Estevão, primeiro, ele foi o primeiro a falar sobre essa vivência do evangelho fora do tempo. ele tanto que ele, antes de morrer, uma das palavras finais dele, em Atos, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele então dá uma sequência interessante, porque nós trazemos ainda a ideia do Antigo Testamento da habitação do sagrado, né? A restrição do sagrado a um espaço específico, enquanto na realidade o que nós vemos é que isso no Antigo Testamento, na revelação progressiva, ela vai se completando, porque Deus vai se revelando às pessoas, à medida que as pessoas entendem. E aí, veja bem, quando chega no livro de Salmos, fala da felicidade e a casa do Senhor, era a habitação de Deus. Quando a mulher samaritana vem, ela questiona exatamente isso. Os samaritanos eram os mestiços judeus, né, que voltaram do exílio, e eles vieram para Samaria, não para Jerusalém. Jerusalém estava destruída, sitiada, destruída, etc. Né? E aí eles pegam no Monte Gerizim e criam ali um local para adoração. E ela vem questionando Jesus, onde que é a que a gente vai adorar? Aqui, em Samaria, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém, no Monte Moriá. Jesus diz, vem hora, e já chegou, virá a hora, já chegou, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus desloca do conceito de habitação de sagrado para o interior da pessoa. Aí vem a palavra de Estevão, né, que mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele já vai avante. Paulo vai mais longe ainda, né? Um homem mais fora do seu tempo ainda, ele fora da curva, né? E fala que nós somos o templo do Espírito. O santuário, a palavra grega é essa, santuário, que é uma área santa do santuário antigo, né? Do templo em si. Então você percebe que já tem essa transição. Ele dá um start para nós verificarmos. Aí você vai falar, mas aquele conceito dos salmos, de a casa do Senhor, olha, isso é um processo de crescimento, isso teve um upgrade. O upgrade agora é que tudo é sagrado, todo local é sagrado, se eu assim agradeço a Deus por aquilo. Todo alimento é sagrado, não só aquele alimento sagrado. Então, o Novo Testamento, ele dá um upgrade nessa percepção e tantas outras que a gente demonstra. Né? Vai sair um livro meu agora, um capítulo de um livro sobre a pós-pandemia, um capítulo que eu escrevi, em que eu vou mostrando esses referenciais e que sofrem um upgrade no Novo Testamento, e eu coloco 6 itens desses, né? Percebe? Então, claro, ele é homem além do tempo, fora da curva, tanto que ele acabou com a vida dele, foi um objeto de embate, né? Não era só um dilema, sabe, Charles? É que a gente trabalha muito com o conceito de plano de salvação e de pregação. E a gente pensa que os homens e as mulheres do Novo Testamento viviam pregando o evangelho o tempo todo. Mas eles viviam, a vida deles provocava uma situação de transformação, incômodo, né? Transtornando, inclusive, percebe? Isso vem de uma matriz pragmática, funcionalista, por herança dos missionários. Pastor Lourenço, dentro do que a gente está conversando aqui, eu acho esse tempo muito pertinente dentro dessa temática que nós estamos falando, porque eu acho que agora chegou o momento da prática, né? Temos muita teoria, mas agora chegou o momento e eu vejo assim as pessoas muito preocupadas. A igreja vai abrir, a igreja vai ficar quanto tempo fechada? Quando que chegou a hora da igreja mostrar para que veio quem realmente é a igreja e quem não é. E eu acho que a nossa atenção, a nossa preocupação deveria voltar por aquilo que o senhor falou durante todo o seu discurso, voltar para a vida, para o viver, para a prática. Exato. Não mais falar, eu sou cristão,
não mais, tipo assim, desde que eu tenho meu nome no hall de membros, tá tudo bem, tudo legal. Não, agora chegou o momento da igreja e eu acredito que a gente já caminha para o final dos tempos. Tanto é que a gente acredito que não devemos esperar dias melhores, porque é daí para pior. E eu acho que a gente já está naquela separação do joio e do trigo. Aquele que verdadeiramente aprendeu e verdadeiramente nesse tempo onde nós não estamos podendo nos reunir nos templos, mas a igreja está aí. A igreja está espalhada por toda parte e ela precisa se fazer presente no mundo, mostrar a sua luz. Sim. Um texto que eu mostrei logo no começo da minha palavra foi Atos 17:6. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Infelizmente, com essa visão funcionalista, pragmática que a gente pensa que eles transtornavam o mundo porque eles viviam, digamos, importunando as pessoas, pregando a salvação. E não tem esse registro que comprova isso. Eram pessoas nômades, tanto que Paulo ele não construía casas, ele construía tendas. Por que tendas? Para o pessoal fazer camping? Não, é para as pessoas morarem. É muito curioso como uma matriz ela modela o pensamento da gente e não deixa enxergar detalhes do texto bíblico, né? Então eles trabalhavam, eram nômades e viviam o cristianismo, a intensidade do cristianismo, e isso trazia um incômodo. E a pergunta que me vem à mente é que se a igreja deixasse de viver o seu tempo, você viu que você falou diversas vezes, fechar a igreja, né? Até o vocabulário da gente fica assim, a igreja não fecha, é o tempo que fecha, você entendeu? Sim, sim. Então, o que acontece? A igreja está cheia, o templo está vazio, mas a igreja está cheia. O que acontece? Quando, a partir do momento que nós, como igreja, entendemos que esse espaço sagrado é todo mundo, a partir desse momento em que a vida ela não se restringe apenas ao fim de semana, mas a todos os dias, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, né? Nós vamos perceber que a nossa vivência lá no trabalho, tá? No trânsito, quando aquele camarada fecha a gente, né? A gente vai reagir como? Vencer os 20 pontos na carteira e a gente vai lançar nas costas de quem os 20 pontos? Ou vai assumir, né? Isso é muito comum, o crente fala, não, todo mundo faz. Não tem uma vida transformada. Fazer discípulos é ter uma vida transformada. Nós trocamos o fazer discípulo pelo ID. Você dá oferta missionária, se não pode ir, fica com a consciência livre. Enquanto fazer discípulo exige mudança de vida. Você pega, por exemplo, as classes de preparação para batismo. E você vai verificar o currículo. Você é educadora, você sabe disso. Charles está aí estudando teologia. Analisa a ideologia, desculpa a expressão, a ideologia que está por trás. Ela é funcionalista, ela é pragmática. Faz o crente ser submisso, faz o crente ser trabalhador e contribuinte. Mas não leva a pessoa a viver a vida. Eu não estou dizendo que todas as preparações de batismo são assim, mas a maioria que eu tenho analisado é assim. Você prepara a pessoa para ser membro da igreja, mas não a viver o cristianismo, né? Como embaixador de Cristo, o contexto que eu citei, eu vou chegar à conclusão que onde eu estiver, eu represento o reino de Deus. Tá? No meu trabalho, na escola, na família, nos vizinhos e assim por diante. Isso significa dizer que o meu testemunho de vida há de ser um testemunho de vida transformada. Se alguém está em Cristo, é um pregador do plano da salvação, se reúne a cada domingo, tá? Um conviteiro, é assim que diz a Bíblia. É o quinto evangelho, como a gente diz, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:18. Então, a necessidade que a gente tem é demonstrar esse processo, né? Nós vivemos uma vida cristã muito cômoda, de programa de fim de semana. O domingo, que deveria ser dia de celebração e descanso, se tornou em dia do cansaço e agitação. Por quê? Funcionalismo. Por quê? Salvacionismo. A partir do momento que eu coloco as coisas no lugar, tudo funciona. Percebe? A gente teve, enquanto nós estávamos aqui conversando, gravando, nós tivemos um problema na máquina de lavar roupa. Aí, quando demos um intervalo, fui lá, a gente recolocou
o seletor na programação e aí a máquina se reprogramou. Enquanto nós não colocarmos as coisas no seu devido lugar, olhando para o Evangelho na sua completude, na sua integralidade, nós não vamos conseguir entender isso. Tá? E eu diria mais para você, quando a gente vai para o seminário, você já recebe essa instrução. Então, há a produção de uma cultura. E depois, quando você vai para o ministério, você faz circular essa mesma cultura. Aí o povo consome, reproduz. Aí lá embaixo, um jovem vocacionado chamado Charles aceita a vocação, vai para o seminário, recebe de novo aquela produção de cultura, faz a circulação, faz o consumo e a reprodução. Então, nós entramos num ciclo. A partir do momento que eu conheço o que está acontecendo, quais são as matrizes que montaram e elaboraram a nossa prática eclesiástica, a nossa teologia, o que vai acontecer? Eu começo a ler a Bíblia. Eu não vou ler a minha cultura religiosa, eu vou ler a Bíblia. Eu vou até pegar o meu livro aqui, só um minutinho, que está aqui do lado, para incentivar o pessoal a ler esse livro, né? Onde eu vou discutir exatamente isso. A necessidade, aqui não é um livro de eclesiologia, nem um livro de prática eclesiástica, mas de fundamentação, de redescoberta da missão da igreja e tudo mais. E aí nós vamos discutir adoração, igreja adoradora, são 2 capítulos, a igreja... Eu não coloquei ainda a igreja educadora, na próxima edição a gente vai ter um capítulo a mais, né? Mas ela está permeada em todo o livro, esse conceito de educação. Então, eu diria para você, Lucélia, que a necessidade que a gente tem de dar... É como a quarentena, né? A gente parou tudo. O que nós estamos tentando fazer muitas vezes é trocar o pneu do carro, o carro andando. Vocês já perceberam que toda reestruturação de convenção não dá certo? Sim. Eu trabalho em reestruturação de convenção desde 1991. Não sei o que vocês faziam da vida nessa época. Caramba. É brasileiro, não existe nunca, né? Mas não funciona porque a gente tenta trocar o pneu do carro andando. Agora com a quarentena parou tudo, o carro parou. Então é hora de nós revermos isso, né? Esse livro que eu participei de escrever um capítulo, eu vou mostrar exatamente paradigmas que fazem com que a gente não enxerga. Eu já falei o templo, o domingo, né? O púlpito, o clero, o pragmatismo, o funcionalismo e a vestimenta sagrada. Percebe? São 6 paradigmas que fazem a gente não enxergar as coisas. Tá? É tipo você pôr um óculos escuro, um óculos azul, vai enxergar tudo azul. Né? Percebe? Então, a necessidade que a gente tem de tirar esse óculos e pôr, digamos, um óculos que nos dê para enxergar a palavra de Deus com mais detalhes. Esse livro eu vou trabalhar com os conceitos bíblicos. É Bíblia do fio a pavio, né? Eu não vou trabalhar aqui as ordenanças da igreja, não vou trabalhar aqui os oficiais da igreja, não vou trabalhar aqui a autonomia. A autonomia da igreja tem o último capítulo. O governo da igreja, não. Nós vamos trabalhar a funcionalidade da igreja a partir do Novo Testamento, não a partir das culturas que recebemos de implantação. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o princípio, voltar para a Bíblia. As Escrituras. Eu acredito que a gente tem fugido um pouco e a gente precisa. E acredito também seja por isso essa crise que a gente vive hoje. Exato. Fomos pegos de surpresa e hoje, assim, as igrejas vivem essa crise de como que vai ser daqui para frente. Eu acredito que não será mais como foi até, não sei até quando foi na sua igreja, mas na nossa aqui a gente parou dia 22 de março. Eu acredito que aquele foi o último culto que a gente teve modelo antigo. Daqui para frente, e o que vai fazer a diferença é a gente voltar para o que a Bíblia diz. Exatamente. Nós construímos toda uma cultura eclesiástica, teológica, e não vamos conferindo com as escrituras, né? Tipo, você vai... Eu estou fazendo pão agora, estou terminando a massa, está descansando lá, né? E a minha esposa me incentivou muito a essa parte culinária aqui. É mais ou menos como você vai colocando, né? Eu tenho que colocar X gramas de fermento. Eu tenho que pôr, por exemplo, 4 ou 5 gramas de fermento. Eu vou pôr aqui o saquinho inteiro. Não adianta, vai dar problema, porque não é a experiência que já foi realizada. Agora, Deus, que tem um plano de tudo, criou tudo, nos dá as escrituras, que é o mapa, é nosso GPS. O dilema é que o nosso GPS está desatualizado, não a Bíblia, o nosso referencial. Sim.
nossa teologia, tá? Etc. Outra coisa que eu vou dizer, aí antes que o Charles quer falar, é uma outra coisa que eu vou dizer, agora é meio perigoso, mas eu vou dizer. A Bíblia, ela é escrita com tintas indeléveis, é a palavra de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. A teologia é produção humana, gente. Ela é escrita a lápis. Tá? E essa é uma visão, inclusive, batista de construção teológica. Eu escrevo teologia, eu posso ter cometido erros. Posso, no campo hermenêutico, vocês já estudaram hermenêutica, ter deixado de considerar uma certa variável de análise. Percebe? Eu dei aula de exegese muito para meus alunos, depois que, usando a minha gramática de grego e outros textos, né? E eu mostrava para eles certas falhas, né? Certas falácias, como Carson dizia num livro dele publicado no passado no Brasil, e que nos levam a interpretações divergentes, né? Então, se alguém, né, eu escrevi minha teologia, aí vem o Charles lá e mostra, mas você deixou de olhar essa abordagem bíblica. Puxa, aí eu tenho que apagar, corrigir. E mais ainda, a minha teologia é escrita a lápis e com 3 pontinhos, com reticências, quer dizer, não está fechada. O tempo todo eu tenho que dialogar. Eu escrevo diversos artigos no Jornal Batista, na minha coluna. Inclusive, se o pessoal que está me assistindo, entrar lá no meu WhatsApp, né, e me pedir, cada 15 dias mando os artigos. Então, o que eu digo para você? Na realidade, eu escrevo esses artigos mostrando, por exemplo, que nós, batistas, temos a ideia, vem da reforma, do sacerdócio dos santos, que foca muito a salvação, embora o conceito da reforma é mais do que isso. Aí nós temos o conceito de competência da alma, que vem de Mullins, que indica que nós temos condições de acessar a palavra de Deus e estudar, não precisamos de terceiros. E aí vem 2 conceitos essenciais, que é o conceito de liberdade de consciência e liberdade de expressão. Agora, isso da anarquia. Como é que não vai dar anarquia? É um momento que eu vou submeter a minha compreensão teológica à igreja, à comunidade, aos meus irmãos, para que eles também participem dessa construção. Então, aí há um equilíbrio que muita gente não entende, e nós ficamos aí criando ortodoxias e cercas na nossa compreensão teológica, enquanto a cerca é na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, o resto tem que discutir. Você percebe? Então, a palavra de Deus tem que ser compreendida nesse sentido, é sempre aberta, e eu ainda vou complicar mais a situação. Você mostrou para mim uma tradução bíblica, né? A tradução é uma aproximação do conceito bíblico, uma facilitação para o meu idioma. Acontece que o português, o inglês e outros idiomas, eles não têm a profundidade que o grego, hebraico e aramaico têm. Percebe? Aí tem outros princípios que não adianta agora a gente falar por causa do tempo, mas, de qualquer maneira, a profundidade do estudo da palavra, a hermenêutica, né? A exegese, é um trabalho que precisa ser feito, inclusive, para o crente. Um dos paradigmas que eu cito, das matrizes que eu cito, é o clero, né? E eu mostrei aquele desenho de Efésios 4, 11, 12, infelizmente acabei esquecendo de colocar no livro, mas acontece que esse princípio mostra o seguinte, que a impressão que nós temos é que eu, clero, na realidade, eu, clero, eu sou assim como que o possuidor da autoridade, digamos, autoridade essencial da palavra de Deus. E o povo não, o povo vai depender de mim. E é meio complicado isso, né? Porque a palavra de Deus é dada a todos, não só a um grupo de pessoas chamadas especializadas ou um profissional do sagrado, né? Entende? Aí eu acho que o Charles queria falar alguma coisa. Sim. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta, que são 3 perguntas em uma só. Sim. E eu prometo que é a minha última pergunta. Sim. Se o senhor não puxar um tema legal na resposta. Na pesquisa para a minha monografia, para o meu TCC, eu trabalhei com missões transgeracionais. Então, diante de todas as mudanças que a gente está vivendo no mundo hoje, como que as juventudes podem ver sentido na mensagem da igreja com essas atuais mudanças, e como que a igreja pode alcançar essas gerações mileniais e as gerações futuras, não com pragmatismo, mas com sentido na sua mensagem, e mais ainda, como construir uma ponte entre essas gerações futuras
E as gerações mais tradicionais? Bom, em primeiro lugar, a gente tem de pensar o seguinte: você se interessaria por um assunto que você não se interessa? Desculpa a jogada de palavras aí. Realmente. Uhum. Será que nós não estamos respondendo perguntas que hoje as pessoas não estão mais precisando de resposta, né? Quer dizer, de vez em quando a gente tenta dizer que responder perguntas que o pessoal não está mais precisando de resposta, não quer mais, não interessa mais, percebe? Por outro Uhum. lado, tem um outro dilema. De repente, aquela pergunta é muito diferente, muito importante, a resposta é muito importante, eu preciso encantar a pessoa para entender que aquela pergunta, embora ela não valorize, ela é importante, percebe? Uhum. Eu recentemente pedi para alguns colegas me produzirem material para meditação, até posso mandar para a Lucélia, ela espalha para o pessoal, são 30 meditações no teologica.meditatio. Teológica é o nome da nossa faculdade, assim, um apelido dado no Brasil inteiro, né? Então, eu fui recebendo material de diversas fontes. Eu vou dizer para você, há uma abstração estratosférica, gigantesca, que não toca no chão do dia a dia do crente. Eu ouço meditações muito abstratas, com uso de termos teológicos, termos igrejeiros, né? Uma série de prosa evangélica que não dá resposta. Eu vou te dizer uma coisa, há um artigo que eu escrevi na minha coluna, chamado Teologia da Segunda-feira. Aquilo que a gente ouve na igreja, pregação, estudos bíblicos, etc., vai servir na segunda-feira para quê? Você percebe? Agora aplica isso de maneira geral, agora aplica isso para o jovem, né? O jovem da geração Y, mais nova especialmente, mas também não a do meio, por exemplo, ele vai para a faculdade, ele esquece da igreja, ele encontra outra fonte de significação de vida. O jovem da geração Z que está chegando aí, que já vai para a universidade, se já não está indo, né? Esse jovem, nós não estamos preparados para ajudá-lo. Nós estamos desenvolvendo um projeto na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Nós paramos um pouco por causa do projeto de ensino à distância, agora pela pandemia. Espero voltar no próximo semestre, chamado Projeto Timóteo, que visa abrir espaço para um diálogo, não é aula, diálogo. A sala de aula já projetada, eu tenho nessa equipe pessoal de geração Y trabalhando comigo. Eu sou só o idoso lá da turma, né? Então, a sala não é nem a sala de aula, é uma sala de ponto de encontro. Nem vai ter lá sala de aula, vai ter ponto de encontro, né? O point, nem ponto, é point. Point da galera, coisa do gênero. Vai ter sofá, puff para todo lado, um tapetão, entendeu? Uma mesinha de simples para ter lá um refrigerante para a galera, etc. E trazendo profissionais cristãos que têm sucesso na profissão, que mostrem para eles que é possível ser cristão. No encerramento, o culto de encerramento, aliás, no meio, a gente vai trabalhar com abordagem filosófica, abordagem geral, né? Como vencer e superar o marxismo, o socialismo, o materialismo, ateísmo, entende? Bate-papo, nem palestra, bate-papo, né? Projeção de filmes, etc., variados. E, no final, um culto em que ele vai estar com os pais, com o pastor dele, em que ele vai ser desafiado a viver o evangelho no mundo, viver o evangelho no mundo, entendeu? Desafiado a ser o embaixador de Jesus na sala de aula dele da universidade. Então, esse é um projeto que esperamos, até o fim do ano, ter pronto para no ano de 2021 nós começarmos a mobilizar jovens do Colégio Batista, que está lá ligado conosco, do último ano, para poderem colocar em prática. Então, você veja bem, né? Que respostas a igreja dá para o crente? Intensifica isso para o jovem. Você tem de amar, você tem de obedecer, mas, cara, você termina o sermão com tanta insuflação de culpa que a pessoa, de repente, daqui a pouco vai para a terapia. Sim, percebe? verdade. Então, é o seguinte, a nossa mensagem, nós precisamos agora reaprender a pregar. Nós usamos o modelo Broadus, lógico, racional, né? Um modelo completamente linear. As pessoas querem ouvir histórias. Eu já preguei certos sermões dentro de eu não me lembro os temas, porque eu fiz experiências, dentro de uma abordagem Broadus, primeiro ponto, segundo, terceiro, etc., e
um sermão igual, do mesmo tema, citando textos bíblicos e dialogando com o público. Os resultados são diferentes. Eu já pedi para dar microfone para o público, para me interromper no meio do sermão. Cara, isso é pecado do 5º grau, na homilética. Entendeu? Aí o pessoal começa a parar, a fazer pergunta. Uma vez eu fiz um culto com o ministro de música, que foi no início do meu ministério, culto cantado. Ele cantava uma música, nós trabalhamos o culto inteiro, aí eu li um texto bíblico e soltava uma frase. O culto inteiro, 1 hora de culto assim. No finalzinho, minha irmãzinha, na hora da despedida, naquela época a gente despedia dos crentes na saída, a irmãzinha disse, pastor, não teve sermão hoje? Já está acostumada com aquele bloco, né? Então, eu diria para você que, a partir do momento que a gente dialoga, que o sermão não é mais a palavra autorizada, mas a palavra desafiadora, a palavra encantadora, né? Que senta no chão junto com o povo a partir das necessidades, desafios que ele tem, as coisas vão mudando, percebe? Há outras coisas que nós poderíamos falar, mas eu creio que isso já mostraria um caminho em si, a necessidade de nós sentarmos no chão dessa mocidade, dessa galera, ver as perguntas que estão fazendo, de modo que a gente consiga dar encaminhamento para ele das respostas. As pessoas, se não acharem resposta conosco, vai achar no mundão. Outra coisa, nós temos um programa de pregação. Esse programa de pregação, ele atende à demanda da igreja? Vocês são jovens. Vocês não vão esperar até chegar ao ponto definido do tema da pregação daqui 1 ano, 2 anos, daqui 6 meses. Vocês precisam tomar decisão hoje. Então, vocês precisam ser aparelhados, ferramentados hoje, percebe? Então, aí você vai para o outro campo, né? Você vai falar, poxa, mas a gente não aprende assim no seminário. Cara, nós precisamos reinventar a educação teológica. Depois da quarentena, mais ainda. Entendeu? Pastor, Sim. eu acredito que a gente ficaria aqui. Eu ficaria de boa aqui até... Quanta coisa o senhor contribuiu para o nosso conhecimento. Eu espero que a igreja tenha ouvido, né? Tenha se atentado para aquilo que Deus vem falando aos nossos corações. Eu cheguei na igreja em 2019 e eu e o Charles, nós fazemos parte do colegiado aqui, juntamente com o pastor Jarvis Molina. E eu lembro que desde quando a gente chegou, a gente tem trabalhado, tem falado, inclusive a gente fez uma reestruturação da escola bíblica discipuladora e a gente tem trabalhado muito em cima do discipulado, vida na vida, e tudo que vem acontecendo vem nos mostrando que este é o caminho do viver, do ser, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. O senhor tem uma agenda assim, não sei nem como o senhor dá conta de tudo, a gente tem visto aí o senhor em várias lives, o senhor participando como diretor, o senhor tem trago grandes contribuições para a nossa Convenção Batista Brasileira, mas em meio a tudo isso, o senhor separou um tempinho para estar conosco. E eu sou muito grata ao Senhor pelo privilégio de, nesta manhã, poder tê-lo conosco. Que Deus continue abençoando. E a gente vai voltar, né, Charles? Sim, sim. Vamos precisar voltar. E muito em breve. Charles, fica aí o nosso abraço, tá bom? E a nossa gratidão. Charles? Obrigado. É um privilégio poder ter estado com vocês. Espero ter ajudado. Eu sei que foram muitas provocações, né? Mas, de qualquer maneira, para que a gente possa ter uma perspectiva mais profunda do que é ser cristão e do evangelho em si, tá bom? Isso aí, um prazer. Obrigado. Em nenhum determinado momento do seu discurso eu me senti de cabeça para baixo. Que bom, que bom. Mas é esse o papel do educador, né? Provocar, fazer a pessoa pensar, refletir e promover a oportunidade de mudança, de transformação. Exato. Sim,
Conforme a Lucélia falou, quero agradecer ao Senhor por todo o aprendizado, pela excelente aula, excelente exposição das Escrituras, dessa nova conjuntura que a gente precisa agora se reinventar e criar do zero, né, em alguns momentos. Para mim, foi uma manhã de aprendizado assim, para a vida. Que bom, sim. Que bom. Quer falar mais alguma coisa, Lucélia? Não, é só a gente vai para as nossas considerações finais, para a gente poder liberar o pastor. Okay. Joia, que Deus abençoe vocês e continue trazendo grande interesse e encantamento pelas Escrituras, tá bom? Um abraço para vocês, então, tá? Um abraço, fique com Deus. Amém, o pastor amém. Vai estar saindo e eu e o Charles, a gente vai continuar conversando um pouco. Joia, depois distribua aí a apresentação para o pessoal que eu te passei. Ok, tá pode deixar. Abraço. Um abraço, pastor. Que aula! Realmente muito bom. Então, exatamente por conta de tudo que o pastor Estélio esteve conversando conosco nessa manhã, nós estamos, né, Lucélia, trazendo um novo módulo, novos temas, agora voltados para como ser igreja neste momento. Porque o templo está fechado, a igreja não. Não. Como o pastor falou, você mesmo falou, a gente continua. E agora, depois dessa palestra, dessa palavra do pastor Lourenço, a gente não vai mais assim, e aí, quando que a igreja vai abrir? Não, a igreja nunca fechou. Outro dia mesmo me perguntaram, quando que a igreja vai abrir? Eu falei, ué, mas a igreja não fechou. E a pessoa tomou um susto. Eu até falei, pelo contrário, nos dias de hoje a gente está trabalhando triplicado. Sim. Mas é porque a demanda aumentou muito. E a igreja é igual ao hospital. Ela não pode fechar nunca, porque a igreja somos nós. E se ela vir a fechar, se ela vir a parar, realmente o mundo entra num colapso. Então, que nós possamos entender isso, que nós possamos viver. Agora chegou o momento de sermos igreja. Agora chegou o momento de a gente verdadeiramente identificar quem é igreja e quem não é. Até porque, Charles, na palavra de Deus, a Bíblia fala que Cristo virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Exatamente. Então, aqueles que já não eram, mas que agora vai ficar mais visível, mais notório. Infelizmente, quando Jesus voltar, não subirá, né? Eu costumo falar que a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Toda crise ela serve para isso, para nos revelar quem realmente somos. Sim. E essa crise ela está nos revelando quem realmente somos e que nós realmente precisávamos repensar muita coisa e reaprender muitas coisas da palavra de Deus. Então, para isso, para atender esse tempo, porque eu creio que é misericórdia de Deus nos permitir aprender, nos permitir passar por isso. É como se Deus estivesse nos dando, Charles, uma nova chance. Sim. A gente que faz faculdade aí, assim, os professores, quando dá aquela mais uma chance, né? É como se a gente estivesse ensinando isso e cabe a nós aproveitarmos. E nesse tempo nós estamos tendo muitos barulhos. A gente vê a nossa situação política, a gente vê tanta corrupção, tantas coisas acontecendo para tirar o nosso foco. Mas nós precisamos manter o nosso foco em Cristo Jesus. Nós precisamos trazer a nossa essência à tona
E que o mundo, em meio a todo esse turbilhão de coisas acontecendo, ele possa olhar para mim e para você que está aí nos assistindo, e ver que verdadeiramente somos um crente em Cristo Jesus.